Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um 1-20 especial Copa aqui no Arquivo Futebol Clube. Desde já peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e também seguir a gente em todas as redes sociais, @Arquivo Futebol Clube. Vocês já sabem como funciona a dinâmica. Toda rodada de Copa do Mundo a gente escolhe 4 momentos, né, os mais importantes. Aí a gente coloca 2 ali numa repescagem, se tiver uma necessidade depois. E aí a gente termina com o chaveamento no final da Copa do Mundo com os melhores e maiores momentos. E a gente já tem aqui os melhores momentos da segunda rodada da Copa do Mundo, do torneio mundial. Essa relação maravilhosa entre mexicanos e coreanos, que teve o jogo entre os dois. Uma grave lesão do jogador canadense que chocou todo mundo. Brasil 2-0 Haiti, a dança de Matheus Cunha. Os memes de Ancelotti e Endrick. Jogador paraguaio expulso por colocar a mão na frente da boca. A virada alemã com 2 gols de Undav. Ener Valencia perdendo gol, que não é nenhuma novidade. A Holanda invicta em Copas do Mundo desde 2010. O jogo entre Tunísia e Japão. O Egito comemorando na rua com Mohamed Salah fazendo a festa. Espanha 4-0 Arábia Saudita depois da baita atuação do Vozinha. Uruguai 2-2 em Cabo Verde. E também ali zica no Harry Kane. Sim, o pessoal zicou o Harry Kane para ele não fazer gol e deu certo. França 3-0 Iraque. A primeira pausa de problemas por conta do tempo, por conta de trovoada. Noruega 3-2 Senegal. Messi se tornando o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo marcando gol em 6 Copas diferentes. O ferrolho de Gana que segurou a Inglaterra. E por último, a remada norueguesa. Para elencar de 1-20, eu tenho aqui meus grandes companheiros, meus grandes colegas. Felipe Jobim, tudo bem contigo? Tudo bem, Lucas Weber, Costa, pessoal que está nos assistindo, vamos lá, porque essa segunda rodada da Copa do Mundo foi muito legal. Foi bem melhor que a primeira, diria. Lucas Costa, tudo bem contigo? Tudo bem? Todo mundo que está nos escutando, nos assistindo. Bom dia, Luquinhas. Bom dia também, Jubim. Vamos lá repercutir esta rodada. Teve muita coisa aí também, de novo, porque é Copa do Mundo e Copa do Mundo sempre tem coisa a se debater e tem momentos fantásticos. Antes de começar a elencar, cara, eu tenho uma mensagem pro presidente da FIFA, Gianni Infantino. Por favor, reveja o número de seleções na Copa do Mundo. Tente diminuir de 48 ali para 32 novamente. Por um único motivo. E a gente imaginou que talvez teria problema por questão de nível técnico, que teria problema por ter alguns jogos menos interessantes. Isso acabou não acontecendo. Mas por um único motivo, senhor Gianni Infantino, eu te peço para rever o número de seleções nessa Copa do Mundo. Eu não consigo fazer mais nada. Eu paro e fico o dia inteiro assistindo jogo atrás de jogo. Eu não consigo fazer mais nada. É impossível trabalhar em tempo de Copa do Mundo. Não tem como. Tu tenta fazer uma coisa e aí tu fica vidrado na TV porque tem o Messi jogando. E aí o Messi vai lá e joga um absurdo. E aí tu pensa, não, beleza, vamos lá. Daqui a pouco o jogo termina, eu faço alguma coisa. Cara, dá 1 hora entre a pausa de um jogo para outro. E aí tu não consegue ir no mercado direito, tu volta e tem o Mbappé destruindo. E aí tu pensa, não, beleza, tá, vamos lá. Aí tem o Harry Kane, tem o Haaland destruindo. Então, cara, é um jogo bom atrás de jogo bom. E tu não consegue fazer mais nada o teu dia inteiro. A produtividade do trabalhador no mundo inteiro está caindo por culpa das 48 seleções da Copa do Mundo. E como se não bastasse, aí beleza, tu vai dormir. Aí, cara, tem um Jordânia e Tunísia de noite, meia-noitinha pra tu ver, cara. E aí tu vai dormir tarde e acordar tarde no outro dia, sabe? Vai acordar atrasado. Então, assim, ó, senhor Gianni Infantino, pense na produtividade do trabalhador. Reveja as seleções, o número de seleções na Copa do Mundo, porque a gente não consegue fazer mais nada. Eu não sei se isso também acontece com vocês, mas eu precisava desse desabafo.
Acontece, né? Porque, como tu falou, é um jogo bom atrás do outro, um jogo que a gente não dá nada, que o cara pretende não assistir, aí abre o Instagram e já tá um jogaço. Tu, não, peraí, deixa eu ver então, né? E não tem ninguém, que eu acho que gosta de futebol nessa Copa, que não andou na rua. Ah, tô na rua com o celularzinho ligado na Casa TV pra ver o É jogo. a Cazé TV. Aqui é E time Cazé tu, TV, Jubim. e tu lembra que a Copa é de 4 em 4 anos, aí tu tem alguma coisa pra fazer do teu trabalho, alguma coisa assim, e aí tu pensa, putz, não vou assistir esse Tunísia e Japão aqui, sei lá. E aí, cara, tu lembra, putz, é só de 4 em 4 anos. Depois disso, só daqui a 4 anos, só em 2030. Nem sei se eu vou estar aqui em 2030. Aí tu tem que ver, né, cara? Tu tem que ver. Cara, tanto que assim, ó, o primeiro vídeo desse nosso 1 a 20, eu tinha que fazer um ajuste simples na edição. E por isso que eu demorei pra colocar no ar. Cara, eu só fui colocar no ar quando tava começando quando tava quase acabando a segunda rodada. E agora esse, que é da segunda rodada, a gente tá gravando no dia 26. E amanhã termina a terceira rodada. Então, pelo menos depois vai ter dia pra gente ter a pausa pra produtividade ali. Vai ter domingo, vai ter um joguinho só, então vai ser mais tranquilo. Mas enfim, já explicado tudo, vamos começar elencando o 20º. E vou começar com Costa, então. Costa, desses aí, cara, o que a gente pode colocar na 20ª colocação? Algo que não é tão interessante, que não vai ficar tão marcado na história da Copa do Mundo quanto os outros. Eu acho que tem dois, na minha opinião, né? O jogo interrompido da França, porque ninguém lembra muito das questões do Super Mundial na questão de, isso ficou na história do Super Mundial. Não, o pessoal Não, lembra pra do. mim foi uma das coisas mais importantes. Mas é porque teve muitas, né? Até então Exatamente, só teve exatamente. uma, né? Então, mas acho que eu vou botar mexicanos e coreanos aí. Eu acho que tem outros momentos mais importantes. E tu, Jobim, se tu fosse pra escolher um último? Eu iria do tempo também, tá? Porque a gente já tava esperando que tivesse essa pausa, essas interrupções nas partidas, justamente por conta do Super Mundial, então não foi uma surpresa. É algo que a gente já tava acostumado, querendo ou não. Então, por conta disso, por ser algo que a única consequência foi realmente um atraso, né, na retomada do jogo, eu colocaria a pausa por conta do tempo. Beleza, então, já que o Jobim falou da pausa do tempo, já que o Costa citou a pausa do tempo, acho que dá pra colocar. Assim, para mim foi uma das coisas mais importantes do Super Mundial, porque foi a todo momento, foi uma chatice, teve jogo que demorou 4 horas, mas assim, se ficar só nesse, beleza, sabe? O problema é se pegar num mata-mata importante ali, na Argentina, em França, no Brasil e Noruega, e a gente tiver essa pausa por questão de tempo. E é isso, né? Tu colocou daí junto também a amizade de mexicanos e coreanos, né, Costa? Isso. Tá. Assim, só vou fazer um pouco ali do advogado, porque assim, ó, eu coloquei porque é uma história que começa muito tempo atrás. Em 2018, o Jobim lembra bem, ele que é torcedor da Alemanha, em que a Coreia do Sul ganha da Alemanha na última rodada da fase de grupos. Ela classifica o México, não era nem a Coreia do Sul já estava eliminada. Eles classificam o México e aí simplesmente os mexicanos que estavam no México vão até a embaixada da Coreia do Sul no México e começa a comemorar com os caras da embaixada. E aí vem o grande grito lá, a saudação que é coreano, hermano, já eras mexicano, sabe? E aí, anos depois, eles colocam a Coreia do Sul num grupo que joga no México, que joga contra o México. E aí a gente cara, teve vários vídeos na internet bem legais ali dessa interação entre os mexicanos e os coreanos, e os sul-coreanos. Mas, realmente, né, Costa? Tem coisa melhor por aí, né? Exato. Eu tô com vocês, acho que o mexicano é legal, é uma história legal, mas ainda assim é algo fora do campo, né? Algo que não tá inserido ali na Copa do Mundo, apesar de estar fazendo parte, né, da história, pelo menos recente, da Copa do Mundo. Acho que esse nono lugar tá de bom tamanho. Vamos lá. Agora a gente tem mais alguns por aí. Deixa eu. Assim, tá. Eu sei que. Eu sei, Jobim, que tu gosta da Holanda, que tudo mais, que tu falou, que tu citou
da Holanda estar numa Copa do Mundo, mas assim, a Holanda tem uma grande invencibilidade em Copa, mas, por exemplo, não se classificou em 2018. Então, como é que tu vai ter uma invencibilidade em que tu não disputa uma Copa do Mundo? Sabe? É complicado, né? Eu entendo o teu ponto. E eu acho que tu tem um ponto muito interessante. Eu ia tentar rebater, mas eu acho que tu trouxe um ponto bem interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas ainda assim, é uma invencibilidade. E é algo que poucas seleções conseguiram. Pra quem não tá entendendo, né? Porque, falando assim, parece que a Holanda tá invicta desde 2000 Em Copas, né? Isso, em Copas, não é porque ela foi campeã, mas é porque a FIFA não considera eliminação por pênalti de derrota, considera empate. Então, por isso que ela tá invicta. Cara, tu considera eliminação em pênalti, em disputa de pênalti, uma derrota ou pra ti empatou no tempo normal e empatou? Empatou no tempo normal, empatou, e o Internacional é campeão invicto da Sul-Americana, né? Você lembra que tinha esse debate na época? É. Ah, mas assim, empatar e passar é uma coisa. Agora, empatar e cair fora, tu foi Ah, mas derrotado empatou. nos pênaltis. Empatou. É, Do jogo, empatou. mas mesmo assim, eu acho que, assim, se isso culminar num título da Holanda, por exemplo, esse ano, até pode ser um pouco maior. Mas por enquanto não me Tem não me coisas marca maiores. muito. Por É, enquanto tem coisas maiores. Por enquanto, pode vir a se tornar um top 4. Top isso. 3, top 2 talvez. Ah, a Mas gente pode fazer a gente pode revisitar o passado ali. E tu, Costa? Ah, eu concordo com vocês. Não tem muito, vocês já falaram tudo. É, até porque se a Holanda seguir invicta, ela vai ser campeã invicta, né? Ah, também, É. campeão invicto em Copa do Mundo não deve ser tão difícil assim. Mas vamos lá, Costinha, o que a gente pode colocar agora? O que tu acha que não é tão importante assim? Cara, deixa eu ver aqui. Agora é porque o Jobim ele começou falando um negócio muito interessante que essa rodada ela foi mais impactante, foi mais movimentada. E realmente, cara, porque a gente tá aqui na 17ª posição e todos os momentos são muito bons, sabe? Os que já tinham sido descartados já foram. Só que, cara, eu não tô conseguindo ler o que tá do lado do Mbappé. França 3-0 Iraque, aí a gente tem Noruega 3-2 Não, Senegal, pra esquerda. a zica a zica no do Kane. Kane. Esse aí pra mim é top Esse aí é grande. Foi 6, no mínimo. fortíssimo também, No né? mínimo, Esse no foi mínimo. forte. Sequestraram o Kane, Ainda Eu mais. vou, acho que assim. Eu acho que eu botaria a Tunísia, o Japão ganhando de 4-0 da Tunísia, porque era uma vitória já meio que esperada e o Japão jogando muita bola também. Então, parte daquela premissa também das tempestades é meio que a gente já esperava, né? Então, acho que eu colocaria Japão 4, Tunísia 0. Eu tô com o Costa, GB. Não, eu tô com Costa também. Eu acho que mostra que o futebol do Japão ele evoluiu bastante nos últimos anos, principalmente nessa década, nesse século. Né? O Japão vem crescendo e foi uma baita vitória e agora vai enfrentar o Brasil, né? Então acho que é um bom jogo pra gente ficar de olho. Que venham os japoneses. Mas é bem como o que o Costa falou ali. São momentos fortes, né? São momentos importantes na Copa do Mundo ali. Acho que também nesse mesmo critério, acho que dá pra colocar a Espanha 4-0 Arábia Saudita. Não sei se vocês concordam. Porque por mais que a Espanha tenha se complicado na primeira rodada contra Cabo Verde, era de se esperar que a Espanha ganhasse com sobras de Cabo Verde, né? De Sim, Cabo sim. Verde não, desculpa, da Arábia Saudita. Não, mas foi o nascimento da Espanha, né, na Copa do Mundo, depois do... Eu não vou nem dizer fiasco, porque foi um jogo unilateral, né, Espanha e Cabo Verde. A gente falou sobre isso no primeiro episódio, né, que o 0-0 da Espanha foi mais unilateral que o 7-1 da Alemanha. Então, eu acho que foi o momento em que a Espanha deu o recado. É uma das favoritas, para mim, ao lado da França, as duas mais favoritas dessa competição. Então é uma vitória natural, que todo mundo já esperava. Se não viesse da Arábia Saudita, aí a gente já vê que tinha algo muito estranho acontecendo. Mas aconteceu da forma mais natural possível. Vai se classificar agora sem dificuldades. E é isso, acho que 16º lugar tá de bom tamanho. E aí, Costa?
Exato. Meio que dá pra gente dizer quase que os resultados se inverteram, né? Então, tipo, meio que era esperar da Espanha tocar o 4-0 no Cabo Verde e talvez empatar com a Arábia Saudita também, mais na lógica. Mas 4-0 na Arábia Saudita, eles responderam muito bem ao primeiro jogo e é isso, mais um dos resultados do futebol. E aí, Jobim, o que a gente pode colocar agora? Eu acho que em 15º lugar, eu tô pensando aqui, tá? Mas talvez, eu colocaria, eu vou explicar por quê, o Paraguai expulso. Porque é um lance absurdo, é um lance que eu acho que tem que bombardear a sede da FIFA por conta disso, mas aconteceram outras vezes já. Não foi o único. Não foi, foi qual outro jogo que teve? Talvez esteja Eu dando não uma. lembro qual teve, Mas não foi mas a única expulsão, entendeu? essa Então, normativa vem depois do que o jogador do Benfica, o Prestiani, fez contra o Vinícius Júnior. E já era pra. Cara, já era pra ter sido feito há muito tempo. e assim, Porque. não, é assim, se é num xingamento, mas eu acho que tá completamente correto, né? Porque, tipo assim, se tu tá xingando o cara, tu precisa tapar a boca, alguma coisa de errado que não deveria falar, tu tá falando. Então, eu entendo, mas acho que cartão vermelho é demais. Mas se eu me lembro, tá? Na regra tem um fato que assim, ó, se tu tá falando aqui e não. Se não tem algo agressivo, se o jogador do adversário diz que não foi nada agressivo, não é expulso. Mas assim, ah, eu acho que é bom pra evitar acontecer coisas como o do Vinícius Júnior, sabe? Não, Mas é importante. Mas, é tipo assim, importante. que nem eu vejo muita gente comentando, pegando prints do lance do Messi, do Cristiano Ronaldo também, falando assim. Só que eu acho que se tu tá falando com um companheiro de time, teve isso na falta, inclusive, do segundo gol do Portugal. Foram falar com o Cristiano Ronaldo e taparam a boca. Eu acho que é natural, porque tu tá criando uma estratégia ali pra cobrar falta, por exemplo. Então ali, eu acho que é até importante tu tapar a boca pra que daqui a pouco não vazar, o pessoal o pessoal ali do próprio campo, entendeu? Não É, ouvir e tudo. também a pessoa não vai ofender um Sabe? Então, companheiro. eu acho que existem contextos. Então, por conta de ser uma. Eu acho um absurdo tu expulsar por tu falar alguma coisa, mesmo que seja numa briga, tu tapar a boca, entendeu? Mas eu entendo a importância dessa regra. E como já aconteceu outra vez, não foi a única vez que isso aconteceu, eu acho que perde um pouco do impacto, assim. Então, pra mim, 15º lugar. E tu, Costa? Ah, eu vou concordar também, porque fica aquela indignação de todo mundo, tipo, caramba, mas foi só por isso, mas é aquela coisa, se tem placa, tem história, né? Então meio que o Almiron, ele pagou pelo erro dos outros, que Exatamente. acabaram dando a expulsão dele, né? Mas vai pra 15º. E aí, o que a gente pode colocar agora, Costinha? Hum, eu acho que eu vou botar o Ener Valencia perdendo o gol, porque... Espera ô Costa. Deixa eu esperar então, vou segurar. Espera uma posição. Tá bom. Ah, eu entendi. Então no lugar, então, vou segurar, eu vou colocar o outro resultado que eu acho que, como é aquela coisa, né, que como a gente é brasileiro, repercute muito mais aqui, mas eu acho que Brasil e Haiti também era uma vitória esperada do Brasil, né, a gente segue da mesma, teve a dancinha do Matheus Cunha, Vinícius Júnior mostrando que tá jogando bola pela seleção, teve o desfalque do Rafinha, mas acho que é isso aí, Brasil 14º. Eu concordo. Eu acho que dá pra colocar em 14º. Eu Concordo, concordo Júlio? também. Eu concordo. Acho que O é uma que, que vitória vocês acham? esperada. O Não que, que foi vocês nada. acham da dancinha do Matheus Cunha? É uma das danças do futebol. É uma comemoração, né? É uma das comemorações. Exato. Tá, Jobim. Vai lá. O 13 no 13. O 13 Eu no quero, 13. eu quero, eu quero, eu quero, eu não, eu quero que tu analise o que foi a partida de Ener Valência contra Curaçao. Infelizmente, né, a gente tá comentando do futuro e infelizmente a Alemanha fez o favor de classificar o Equador. Nada contra o Equador. Um abraço pro pessoal do Equador. Aliás, tá? Equador que só foi garantir a vitória depois que o Ener Valência foi pro Depois que banco. o Ener saiu. Por conta do Plata, não por conta. Apesar do Ener Valencia, o Equador se classificou, né? Cara, o mundo, eu acho muito engraçado nesse jogo, Weber, porque eu fiquei acompanhando o Twitter durante o jogo e eu vi os gringos enlouquecendo com a falta de técnica e a falta de familiaridade com a bola que o suposto atleta Ener Valencia tem. Cara, eles não aguentaram 90 minutos de Ener Valencia. Eu tive que aguentar por 2 anos e meio desse cara no meu time. Fracassado,
Um jogador tecnicamente limitado, não consegue dominar uma bola direito. Entregou uma Libertadores. E aí eu vejo muita gente no Twitter falando, tipo assim, não, porque por que não odeiam tanto o Kudê e o René da mesma forma? Porque eu acho que são os 3 maiores culpados daquela noite, tá? Eu falo por mim, tá? Eu larguei o Kudê, a mão do Kudê faz tempo. Eu já fui uma viúva do Kudê, hoje eu não sou mais, larguei. Acho que é um treinador limitado. E o René, bom, no René tu não vê ninguém falando assim, que saudades do René, ou se o René faz algum gol, ou faz alguma coisa no Fluminense, tu não vê ninguém postando vídeo, por que o René tá bem lá e aqui no Inter não? Não, todo mundo esqueceu da existência do René, como deve ter acontecido realmente. Assim, agora no Ener Valencia, quando ele faz um gol lá no... Quem que ele tá mesmo? Pachuca? Sei lá. Pachuca. Dos infernos. Quando ele faz um gol no Pachuca lá de pênalti, vem uns 4 ou 5 no Twitter postar vídeo do gol. Não, porque lá no Pachuca o Ener Valencia tá metendo gol e aqui nada. Aqui o problema era o clube. O problema é o Ener Valencia. O Ener Valencia é um jogador limitadíssimo. Sabe, a gente contratou ele no momento em que ele tava de aniversário. Ele nunca foi aquele jogador que ele foi naquela temporada. E é muito bom poder falar isso, porque eu sempre fui um hater do Valência. Obviamente que eu não podia expressar isso, porque senão o pessoal, né, torcedores do Inter ficam chateados, ficam reclamando, tá fazendo crise, piriri, pororó. Eu fui hater do Valência antes de virar moda, assim como foi com o Vitor Cuesta. Então eu estava certo nos dois cenários eu estava certo, né? Que loucura isso. Mas sim, sempre tinha que falar, né? Não, porque o Ener Valencia ele vai se recuperar, ele já nos deu alegria, ele fez gol em Grenal. Cara, jogador limitadíssimo. Jogador displicente. Nada contra a pessoa Ener Valencia, é bom deixar claro aqui, mas como jogador de futebol, limitadíssimo. E, cara, o Equador se classificou apesar do Ener Valencia. Me dá um segundinho, tá? Eu já volto, tá? Enquanto isso, Costa, Jobim, vocês podem definir a 12ª posição. O que vocês definirem, eu concordo, tá? Mas me dá um minutinho só. Vai lá. Ok, veremos que vem. 12ª, eu acho que eu sei o que ele vai fazer, mas enfim. Pô, 12ª, 12ª. Cara, mas agora afunilou total, né? eu acho que ele iria na lesão. Eu também, porque vai entrar naquela questão, né? É uma das lesões do futebol. Né? De fato. É grave, é uma imagem bem forte, mas é uma lesão, né? Exato, teve momentos bem mais impactantes. Por exemplo, pô, é que tem muita história agora. No começo, assim, quando eu pensei, pô, será que vai ser mais fraca que a última rodada? Só que foi muito melhor e mais impactante. Teve o teu ídolo fazendo os gols, finalmente. Desencantou. E a gente vai falar sobre isso, né? Pra mim é o maior momento dessa segunda rodada, já dando spoiler aqui, mas eu vou explicar por quê. Porque tem um contexto. Mas, cara, eu acho que a grave lesão, ela é uma imagem forte, ela é uma imagem triste, porque, cara, se tu for ver o lance, não é um lance agressivo, não é um lance, tipo, que ele foi na maldade, é um lance até normal de jogo, sabe? Tipo, no máximo, assim, se o árbitro for muito rigoroso, um amarelo, e o cara foi suspenso por 5 jogos. Levou uma Não, suspensão. bizarro. É loucura, tá ligado? Foi muito azar. Claramente o cara não faz por mal, sabe? E, bom, mas ainda assim, é uma lesão, sabe? Então, pra mim, 12º já tá de bom tamanho. E de 11º eu já começaria a cogitar esse Egito comemorando na rua, sabe? Ou o Ferrolho de Gana. O Ferrolho de Gana é importante também, mas eu acho que esse aí dá pra botar um pouquinho mais pra frente. Eu acho que eu colocaria o. É porque o Egito foi a primeira vitória foi a primeira vitória, né? É Então verdade. acho que tem esse peso aí. É Porque o verdade. Ferrolho de Gana é mais um retrancão de Mano Menezes que o time Tá ficou certo. a segurar e conseguiu, cara. Não, esqueci esse detalhe do Egito. Não, esqueci totalmente. Então tem que subir. O Dá pra pensar Egito. nesse Uruguai também, então. Apesar de, né, ser uns primeiros gols de Cabo Verde na Copa do Mundo e ter provavelmente eliminado o Uruguai da Copa do Mundo, né? Mas talvez. Tipo assim, eu tô olhando pra essa zica no Kane, mas eu acho que isso aí tem que estar lá em cima, tá? Porque isso aí é genial, essa história é genial. Sim, total. Mas também o Mbappé ali também. A gente sabia que o Mbappé ia ser o Mbappé nesse jogo, cara. Não, é uma boa. Mas o Mbappé nesse jogo não alcançou o close também? Com 16 gols? Ah, verdade, teve esse ponto. Verdade, ele chegou no. Olha lá. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia, desgraçado. Não, um abraço pra Colômbia.
A gente não pode bater palma pra bandeira, né? Mas, pô, grande Colômbia. Eu não tenho nada contra a Colômbia, não, Equador, pelo amor de Deus. Nada contra o Equador, pelo amor de Hola, Deus. Jovin. ¿Todo bien? Mas, todo bem? ¿Cómo estás? Estou bem. Ah, E vocês? ¿Tienes saudade de mí? No, ¿Ninguna? nenhuma. ¿No quiere No quiero. yo en Coloradazo No. nuevamente? Pero, ¿no? pero se quieres ir al Grêmio, puedes No, ir. no. Puedes ir. Si Puedes Costa ir. quiere, si Esse Costa tabu me aqui quiere não. en Gremio, yo voy a Gremio. ¿Me quiere en Vá Gremio? Grêmio, vá Grêmio. ¿No quiere? Zequinha. Alô, Dorico. No quiere. Aló, Dorico. Estoy listo para Gremio. Deus me livre. Saudades, Jobim. Nenhuma. Nossa senhora. A gente tem que se livrar do Borré ainda nessa brincadeira, né? Tem o Ener Valencia, mas tem o Borré ainda que talvez seja pior, tá? Eu diria que o Borré é pior que o Ener Valencia. Mas qual é que é? Tem o Valência, o Alário e o Borré? É. Pra tu ver, né? Ah, tá afiado, Costa. Em breve não vai sobrar um dessa lista aí. Tá, o que vocês decidiram na 12ª aí? A lesão, né? A lesão. A lesão? Eu concordo, pra mim não faz muita diferença. Tá, bom, vamos lá. E o primeiro Uruguai também, já definiu. Já decidiram também. Vocês falaram do Vozinha? O vozinho que o Jobim disse que, né, que não tem pressa pra ter razão, que tinha prazo de validade, né? E a gente viu. E também foi um baita jogo, um jogo importantíssimo. Que a gente viu uma seleção do Uruguai sofrendo muito contra o Cabo Verde. Cabo Verde fazendo história, seu primeiro gol. Mas de 11º tá bom. Cabo Verde pode se classificar ganhando da Arábia Saudita. Inclusive, o pau tá torando no Uruguai. Mas isso a gente vai falar no episódio sobre a terceira rodada da Copa do Mundo. Bom, já que vocês decidiram 2, vamos lá. Acho que o Egito comemorando na rua, né? Por mais que seja legal, Salah no meio Primeira da vitória rua, chegou no pra meio da- eles. Oi? Não, por mais também que foi a primeira vitória deles, chegou o 10º, tá bom pra eles. Tá bom assim. Vocês não tá colocariam o Ferrolho de Gana no primeiro? bom. Ah, mas eu acho muito foda o Carlos Queiroz, cara. Toda não, mas Copa é ele porque- arma um ferrolho, cara. Toda Copa ele arma um ferrolho. E assim, cara, Egito ganhar, comemorarem e tudo mais, é algo que eu espero porque, porra, os caras têm o Salah, que joga muita bola. Agora, o cara conseguir botar Gana num mata-mata de Copa do Mundo praticando o harambol, o anti-futebol, isso é tri. A gente precisa admirar uma boa retranca. A gente precisa parar de achar que futebol é só toquezinho, tic-tac e entrar. Não. Futebol é estratégia. Uma boa retranca, um anti-futebol há de se apreciar. E também nesse jogo teve, né, Teve também ajudas espirituais, né? E daí perde um pouquinho de aura. Né? E as ajudas eu acho que ficam um pouquinho na frente. Costa, e tu, o que tu acha? Cara, eu fecho com vocês. Eu concordo. Então vamos botar aqui, já vamos no taco aqui já. O Egito comemorando. O ferrolho de Gana, por mais que seja legal, a parte mais legal é o extra-campo, né? Então a gente vai botar um pouco mais à frente ali o extra-campo. E agora, cara, agora a gente tem coisa grande, hein? A gente tem coisa grande por aí. A gente tem essa própria zica no Kane, França 3x0 Iraque. O França 3x0 Iraque, cara, muito também do Mbappé marcar de novo, né? E alcançar o close, né? E alcançar o close. Então tem que ser mais pra frente o Mbappé. Cara, acho que a virada alemã tá bom, né? Tá. A Acho que virada ela foi até longe é. demais já. Porque é uma vitória que engana, né? Eu falei isso no primeiro episódio. A Alemanha, ela não vive uma boa fase técnica, uma boa fase tática desde 2014, né? Não passou das fases de grupos de 2018, 2022, ficou pelo caminho. Essa é a primeira Copa que tá fazendo isso desde então. E é uma vitória que engana demais, porque a Alemanha não jogou porcaria nenhuma. E Cara, tá tendo uma discussão, inclusive, se vocês... Eu acho que dá pra botar mais na frente, tá? Mas na Alemanha tá tendo o mesmo meme. O mesmo meme do Ancelotti e Endrick tá tendo o mesmo na Alemanha com o Davi e o Nagelsmann, que é o treinador da Alemanha. Porque ele simplesmente não coloca o Davi pra jogar, deixa o Sané em campo, não sei porquê. E o Davi é um dos principais atacantes da Alemanha nos últimos tempos. e joga muita bola, cara. E joga muita bola. 29 Ele é um anos. definidor, né? É. Só que como, né, a Alemanha é
esses dois nomes, eles são nomes um pouquinho mais nichados, né? Porque, pô, Ancelotti e Endrick são dois nomes já Não, e tu conhecidos não na vai, e Europa. tu não vai me comparar o Endrick com o Davi, né? Com todo respeito, Isso é que eu tô um dizendo. Davi. Não, isso que eu tô dizendo, tipo, obviamente os memes do Ancelotti e do Endrick são mais conhecidos porque o Ancelotti é muito maior que o Nagelsmann, pô, é um dos maiores treinadores da Europa na história, o cara tem uma paulada de título de Champions League, e um Davi é um jogador do Frankfurt, ainda não é o jogador como o Endrick, Não, ele é contratado do pelo... Stuttgart. Isso, Eu sei dele porque é meu jogador no modo eu carreira do confundi, FIFA. eu confundi o nome, perdão. Eu tô recém aprendendo alemão, calma. Mas do Stuttgart, isso, obrigado. Então não é um homem ainda mundialmente conhecido como o Endrick, que foi contratado pelo Real Madrid, tá jogando bem no Lyon, então são tamanhos diferentes. Mas o mesmo meme que tá rolando aqui no Brasil do Endrick e do Ancelotti, tá rolando com o Undav e o Nagelsmann. Beleza, então, já definimos. 8ª colocação, virada alemã. 9ª colocação, ali o Ferrolho de Gana. E 10ª colocação, os jogadores do Egito comemorando na rua. Cara, vamos lá. Messi tem que estar muito acima. Cristiano Ronaldo também. Noruega Mbappé? também. Mbappé também. E eu acho que... não, mas a zica do Kane é um dos grandes momentos dessa Copa, né? Mas eu acho que tá na hora, tá? Porque é legal, muito legal agora, tá? Mas eu acho que, sei lá, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 dias a gente já vai esquecer. Né? Foi legal, é um baita do episódio. Mas, sabe? Deu. Não, e o feiticeiro esse falou que ainda vai ter um filho e vai colocar o nome dele de Harry Kane. Não, e ele falou já que tirou Sim, ele tirou a feitiçaria. zica. Então tá de boa. Foi só Não, e nada o Kane pessoal. marcou. Não, o Kane não jogou ainda depois, né? Ainda não. Não jogou. Ainda não. Não jogou. Mas vamos ver, meu. Se o Kane meter 3 gols agora. É diferente dos xamãs peruanos, né? Que acabaram com a carreira do Neymar. Sim, ali eles foram na maldade. Mas, tipo, pra quem não tá entendendo, teve um feiticeiro de Gana, né? Que prometeu fazer uma zica, enfim, uma magia pro Harry Kane não marcar contra a Gana, não performar. E realmente, né? Um dos atacantes que a gente rasgou elogios no primeiro episódio, não conseguiu furar a defesa ganesa e não marcou. Né, não sei se teve questão espiritual ou não envolvida, se deu certo ou não a feitiçaria foi só uma coincidência, né? Jamais saberemos, mas a verdade é que tá aí, os fatos estão aí. Mas ele falou que retirou o feitiço, que não tem nada contra o Kane, que até admira, que nem o Weber falou, né, que vai colocar o nome do filho de Harry Kane, mas deu certo, né, querendo ou não, por bem ou por mal, deu certo. Vamos lá, eu acho que... Eu queria saber até a opinião de vocês, mas assim... Os memes do Ancelotti e do Endrick são muito bons, mas eu acho que 6ª colocação já tá bom, cara. De bom tamanho. Porque assim, eu concordo, eu acho muito engraçado. Eu acho que assim, é uma forma bem, é uma forma que a gente encontrou de manifestar a nossa indignação com a escolha errada do Ancelotti. Eu ainda acho que o Ancelotti erra em não colocar o Endrick como titular. Mas agora o time encaixou, né? Eu acho o Endrick melhor que o Matheus Cunha, mas dá pra entender o motivo dele ter escolhido. O time foi bem, até é um pouco injusto a gente tá falando de algo da segunda rodada e eu citar que na terceira rodada o Brasil jogou pra caramba contra o... Contra quem o Brasil jogou mesmo? Contra o... Escócia. Contra a Escócia, pô. Contra a Escócia. O Brasil jogou pra caramba contra a Escócia. Mas assim, é engraçado, mas eu acho que 6ª colocação tá bom já. 6ª colocação tá bom. Não sei se vocês concordam. Não, acho Perfeito. que e Noruega e Senegal já pode entrar agora, tá? Também acho. Porque, beleza, o Haaland, o maior artilheiro da Noruega em Copas da história, mas também é a Noruega, não é também o maior feito do mundo. Mas assim, é um duelo de 2 seleções que tem mais ou menos o mesmo peso, né? Sim. Senegal é muito boa com Sadio Mané. E é uma vitória importantíssima pra Noruega. Só que eu acho que a Noruega vai longe nessa Copa, né? Espero que não tanto, né? Agora que ela talvez fique no caminho do Brasil. Mas aí a gente espera que eles vão até as oitavas ali. Até o próprio Haaland também. Ele pega e ele próprio falou que... perguntaram pra ele sobre o favoritismo entre França e Noruega. E ele disse, cara, a França é a favorita, sabe? A gente sabe que a tendência é a gente perder, sabe? Então eu acho que o Haaland sabe mais ou menos até onde ele pode chegar nessa Copa do Mundo e se ele cruzar o caminho do Brasil, meu amigo, é tchau e benção.
Tchau e benção. E agora a gente tem o nosso top 4, com França 3, Iraque 0, Mbappé igualando o Klose. A gente tem o Messi fazendo uma partidaça e disparando na liderança de maiores artilheiros da Copa do Mundo. A gente tem o Cristiano Ronaldo, que depois a gente tanto criticar ele no primeiro episódio, ele desencantou. E agora ele é o único jogador a marcar gols em 6 Copas do Mundo diferentes. E a gente tem a remada norueguesa. Eu quero, tá? Depois a gente faz as nossas teses. Mas de bate pronto, Felipe Jobim, o teu top 4 da ordem do quarto colocado pro primeiro. E eu acho que eu só voto vencido, tá? Mas vamos lá. Quarto lugar, França e Iraque. Terceiro lugar, a remada norueguesa. Segundo, Messi. E primeiro, Cristiano Ronaldo. Lucas Costa. Eu vou diferente, vou botar em quarto a remada norueguesa. Terceiro, Mbappé, pelo peso que teve ele ter chego no close. Segundo, Cristiano Ronaldo. E primeiro, Lionel Messi. Cara, vamos lá. O meu top 4 seria França na quarta colocação, seria a remada norueguesa em terceiro, Cristiano Ronaldo na segunda colocação e o Messi na primeira colocação. Então a gente tem 2 debates aqui. A gente tem Messi e Cristiano Ronaldo para a primeira colocação e a gente tem a remada norueguesa contra o França 3-0 Iraque para terceiro e quarto. Tá. Assim, Costa, sobre o jogo da França e o jogo do Mbappé. Cara, o Mbappé é um fenômeno, o Mbappé é um craque, o Mbappé ainda é muito jovem e o Mbappé tem tudo pra passar o Messi na artilharia de Copas. Então, por isso que, pra mim, o Mbappé ainda vai mais longe nessa Copa. O Mbappé ainda vai ter mais momentos icônicos, talvez ele passe o Messi nessa. Se ele não passar o Messi nessa, é certo que ele passa na próxima, isso é certo. E o Mbappé, cara, meter 2 gols e a França vencer por 3-0 o Iraque é uma quarta-feira normal. É que nem o Jobim gosta de usar esse termo. Então, assim, vão ter jogos mais marcantes do Mbappé e da França, assim como, pra mim, o jogo da primeira rodada do Mbappé foi mais marcante do que esse, sabe? Então, ainda terão momentos mais impactantes do Mbappé, se bem que, cara, ele fez 2 golaços nesse jogo, mas pra mim, cara, a remada norueguesa é uma das grandes imagens dessa Copa. Assim, se a gente falou de uma imagem, assim, sem contar os grandes craques, da primeira rodada foi o Vozinha com Cabo Verde e tudo mais. Cara, a grande imagem dessa segunda rodada é a remada norueguesa. São coisas, assim, do folclore do futebol que a gente adora. Teve as palmas da Islândia na Eurocopa de 16 e na Copa do Mundo de 18. É um pouco parecido até a remada. É uma coisa diferente. Ele remete aos Vikings, né? E, pô, tu tem o Haaland ali, cara, no meio da galera, fazendo essa remadinha no final do jogo. Eu achei do caramba, cara. Eu gostei bastante. Então, por isso, pra mim, tá? A remada em terceiro e França, Iraque e Mbappé em quarto colocado, Jobim. E mostra, né, essa comemoração da Noruega, dessa remada, que, cara, não é só os noruegueses que estão fazendo. Cara, o pessoal em Frederico Westphalen, nos bares de Não Me Toque, estão fazendo essa comemoração também. Porque ela é muito legal, ela é carismática. E, mano, é muito legal tu ver Tu já fez a remadinha com alguém? Ainda não. Mas, cara, é muito legal tu ver uma seleção, um país que não tem uma tradição no futebol, ganhando esse destaque com esse nível de engajamento dos próprios cidadãos, sabe? Porque a gente sabe que a Noruega, pô, questão de qualidade de vida, é um dos principais países do mundo, né? Quem não gostaria de morar na Noruega? Mas eles não são relevantes no futebol. E tu vê o pessoal totalmente engajado, sabe? Comprou essa relevância que tá ganhando, principalmente com o Haaland. E, cara, eu vejo a Noruega muito como Portugal era no passado, sabe? Tipo, por mais que Portugal tivesse já uma história fraca, mas tivesse uma história no futebol... Não, dá pra dizer que é uma história fraca com o Eusébio, tia. Não, teve o Eusébio, mas depois teve 3 participações... Com o Eusébio teve 3 participações em Copa. Pauleta... Ah, sim, mas 3 participações em Copa, né? Na história. Então, tipo assim, era o Paraguai vagas da Europa, mas beleza, não tô... Tinha menos vagas, sabe, tipo... era mais difícil de tu estar numa Copa do Mundo. Mas enfim, te entendo. Ganhou uma relevância ultimamente por conta do Cristiano Ronaldo, e eu vejo a mesma coisa acontecendo com o Haaland, sabe? Ele tá criando essa cultura do futebol na Noruega, e eu acho isso muito bonito. E como tu falou, né, Weber, o Mbappé alcançar o close é legal, é uma marca histórica absurda, tanto que tá em quarto lugar, mas vai passar o close e
provavelmente vai passar o Messi já nessa Copa. Se não for nessa Copa, vai ser na próxima. A Cara- gente às vezes subestima muito o Mbappé. Tá falando um cara aqui que é muito fã do Mbappé, tá? O Mbappé, ele tem, deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira, tá? Cadê? 27 anos. O Mbappé tem idade pra alcançar o mesmo tamanho, e aí entendo o que eu tô falando, tá? Vou falar devagar pra não causar confusão. O Mbappé tem idade para alcançar o mesmo tamanho de relevância que o Pelé em Copas do Mundo, ganhando 3 Copas do Mundo se ele manter a consistência, sabe? Então, já quase ganhou na a Copa passada, sendo grande protagonista da França. Então, o Mbappé ele vai passar o Messi. Se não for nessa Copa, na próxima. Então, é legal, é um número interessante, relevante, mas eu acho que em quarto lugar fica de bom tamanho atrás ainda dessa remada norueguesa. Antes de passar pro Costa, tá? Duas observações, Jobim. Primeiro, isso só mostra o tamanho do Pelé, né? Porque o Mbappé fez de tudo, ele quase conseguiu uma dobradinha nas 2 primeiras Copas do Mundo da história dele. O Pelé conseguiu. Então, assim, o Mbappé vai remando, né? Não como os noruegueses, mas ele vai remando pra tentar ter feito algo parecido do Pelé. E, cara, uma coisa que tu falou ali, cara, Mbappé tem 27 anos. Tem outro cara da Noruega que eu acho muito interessante a história dele, que é o Odegaard. Porque o Odegaard, cara, ele surgiu muito jovem no Real Madrid. Ele era tido como uma promessa muito cedo, de que ele seria um dos maiores jogadores do mundo, de que ele seria o futuro do Real Madrid e tudo mais. E muito cedo ele acabou sendo dispensado do Real Madrid. Muita gente já dava ele como um fracassado, como o novo Bojan, sabe? O novo Rachin Mastur, desses jogadores que a gente cria muita expectativa muito cedo e que acabam não compensando. E o Odegaard talvez poderia ter ido por esse caminho, só que o Odegaard ele tem um ressurgimento, ele tá num grande time hoje, que é o Arsenal, foi vice-campeão da Liga dos Campeões, e junto do Haaland é um dos melhores desse time da Noruega, sabe? A Noruega não é 10 pedreiros e o Haaland, tem um time legalzinho, sabe? E o Odegaard é um dos melhores ali, ele funciona mais ou menos como um arco e o Haaland é a flecha, sabe? Então, é muito legal. E é isso, cara, ele tem 27 anos, sabe? A gente deu como muito cedo um fracasso de um jogador que hoje tem 27 anos. Então é muito legal também dessa história e ver que, cara, o futebol tá numa maluquice, velho, sabe? A gente tá tratando jogadores de 17, 18 anos como se eles tivessem que ser Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, como se eles tivessem que ser extra classe, e se eles não conseguirem desempenhar isso com 17, 18 anos, eles já são descartáveis, sabe? Então, assim, é bom também pra gente dar uma pausa, pra gente dar uma segurada num processo que tá cada vez mais cedo, e que isso impacta também nos jogadores saindo cada vez mais cedo do futebol brasileiro e das suas raízes, sabe? Então, eu acho legal também isso pelo fato do Odegaard mostrar a gente que, cara, não é 1 mais 1 é 2, sabe? O futebol é cíclico, o cara pode não estar... Até o próprio Undav, cara, um Davi também tem mais ou menos essa idade, ele tem acho que 29 anos, sabe? E, pô, agora que ele tá surgindo pro mundo, sabe? Então, pra gente dar uma segurada aí nesse negócio desenfreado de que se o cara não performar aos 18, 19 anos, ele é um fracassado, Costa. Exato, eu acho que a gente se deu muito também, como tu disse, que já é um fracassado, porque o cara, ele já começa a ter visão midiática com 16 anos. A gente viu, por exemplo, um Xavi Simons, que eu, pelo que me lembro, o Xavi Simons, quando tinha uns 12 anos, ele já era badalado. E aí ele chega nos 19 e não corresponde aquilo que era, não, vai embora. E aí deu um caso do Odegaard, que com 27 vem a brilhar e jogar muito bem, sabe? Eu até fiquei muito feliz da Noruega na Copa, porque eu me lembro que muito tempo atrás fizeram um vídeo, tipo, prováveis craques que nunca vão jogar uma Copa. E ainda era no formato de 32 seleções. E falava, o Haaland, com a Noruega. Então ver hoje um Odegaard jogando uma Copa, o Haaland jogando uma Copa pela Noruega, é muito, muito legal. E também acho que essa questão que os jogadores vão se lidando como fracasso muito porque eles são lançados cada vez mais cedo. E a gente meio que se acostumou com o anormal, né? Pô, 16 anos o guri ainda tá na escola. Então, tem muita coisa. E até falam que a idade de maturação do jogador é 25, 26 anos. Uma idade até próxima do Odegaard. E bom, fui voto vencido mesmo na questão da Noruega e também troquei mesmo, porque eu tinha colocado o Mbappé ali também por conta que ele pegou o close, mas
visando que ele vai passar todo mundo, então tá bom. Ok, então, vamos lá. Remada norueguesa na terceira colocação. França e Iraque na quarta colocação. Felipe Jobim, o maior fã de Cristiano Ronaldo da Zona Norte de Porto Alegre. Me explique por que o feito de Cristiano Ronaldo é maior do que o feito de Messi. Lembrando, feito do Cristiano Ronaldo, marcar 6 gols em 6 Copas do Mundo diferentes. Feito do Messi, ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Bom, vamos lá, Weber. Eu sei que eu sou voto vencido, eu acho que não é nenhum absurdo estar o Messi na frente, mas eu acho que é importante, eu pelo menos, como sou tô aqui da grande fã do Cristiano Ronaldo aqui desse programa, tá? Porque depois do jogo contra o Congo, contra a República Democrática do Congo, perdão, principalmente na internet, muito se ouviu questionar a história do Cristiano Ronaldo e tudo que ele fez por futebol. Muito foi colocado em xeque não só os títulos dele, como o que ele fez pela seleção portuguesa, quanto a relevância dele que ele tem, não só desportivamente, mas também em influência de uma geração absurda de pessoas que assistem futebol. Cara, o Cristiano Ronaldo, ele é provavelmente no mesmo nível do Michael Jackson de fama, vamos botar assim, mundial. Todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo, não tô dizendo que ele é mais que o Messi, nada disso, tá? Tô dizendo da questão de, tipo, influência, sabe? Tu vai na África, as crianças vão estar lá fazendo a comemoração dele. Tu vai na América do Sul, o pessoal vai estar fazendo a comemoração dele. América do Norte, mesma coisa. Então, ele é um jogador extremamente relevante e que influenciou uma geração absurda de pessoas que acompanham futebol. E isso não foi por acaso. Isso foi por conta do trabalho dele, por conta das conquistas dele, por conta dos recordes que ele quebrou. Tudo que ele fez no futebol nos últimos 15 anos transformaram ele no que ele é hoje. E aí, por conta de um jogo ruim da seleção portuguesa, em que eu falei no primeiro episódio que não foi culpa dele, porque a seleção portuguesa não jogou para ele. Eu falei sobre isso naquele primeiro programa. Eu citei os depoimentos que o Bruno Fernandes falou, de tipo, a gente não precisa jogar para ele, que ele é. O João Neves também falou, ele agora ele precisa entender que ele é igual a gente e tudo mais. Eu citei, cara, o problema não é o Cristiano Ronaldo. Se tu tem um semideus no futebol, se tu tem um psicopata da bola que é o Cristiano Ronaldo, tu tem que jogar para ele, tu tem que fazer o teu time jogar ao redor dele, como a Argentina faz. A Argentina joga em função do Messi. Tu tira o Messi da seleção argentina, o desempenho cai absurdamente, porque lá eles fazem o que tem que fazer. Eles olham o Messi, que é um semideus do futebol, um dos maiores jogadores da história desse esporte, e pensam, não, eu tenho que jogar para esse cara, porque eu não posso me comparar com esse cara. Por mais que ele seja velho, por mais que ele tenha hoje suas limitações físicas, eu tenho que jogar para esse cara, porque esse cara é o único desgraçado que consegue fazer uma diferença nessa seleção. Não tô dizendo que a seleção da Argentina é bagre, mas, né, comparado com o Messi, ali tá todo mundo no mesmo nível abaixo. E a mesma coisa acontece com Portugal. Não tô dizendo que a seleção portuguesa é horrível, mas a seleção portuguesa, ela, comparada com a qualidade técnica do Cristiano Ronaldo, não se compara. Então tu tem que jogar pro Cristiano Ronaldo. E aí também, além de ter colocado em xeque toda a história dele, também teve a questão de ter colocado em xeque a importância dele dentro de um vestiário. O mesmo cara que ele conseguiu olhar na mente ai, não lembro agora o nome do jogador de Portugal, esqueci. Da disputa de pênalti. Não era o Nani? Pega... Oi? Não era o Nani? Era o zagueiro, não era? Era o Bruno. E agora o nome? Mil perdões, agora me fugiu o nome. Tô essa tese e acabei esquecendo o nome na minha tese aqui. Mas enfim, que ele olha e pega. Cara, tu Moutinho, João Moutinho. Isso, João Moutinho. Cara, tu bate bem pênalti. Tu vai bater esse pênalti aqui. Ah, mas eu tô com medo. Cara, se tu perder, não interessa. Um dos maiores momentos da história da carreira do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Porque ele sempre se dedicou tanto pra seleção. Mano, tu vai bater, não interessa, tá nas mãos de Deus agora, sabe? Tipo, ele tem uma influência no vestiário absurda. Isso foi colocado em xeque também por conta de um jogo ruim de Portugal, onde eu falei no primeiro programa e eu repito aqui, não foi culpa dele. Teve alguns comentários também, tipo assim, ele é egocêntrico, só ele quer aparecer, só ele quer fazer gol. E esse jogo, não só ele fez gols absurdos, o segundo gol dele, que ele marca com o Bruno Fernandes dá a assistência pra ele, cara, é absurdo, porque ele pega, se tu for ver o vídeo, tem um vídeo gravado da arquibancada, ele fala pro Bruno Fernandes esperar, pra não passar pra ele na hora, e depois ele corre em direção ao gol e aponta onde ele quer a bola. Ele não só fez o gol, como ele instruiu o cara que deu assistência pra ele a como ele deveria dar assistência.
sabe? E bom, o gol do Nuno Mendes, então, acho que é o maior exemplo da capacidade de liderança e de bom vestiário que ele tem, sabe? Tipo, não existe aquilo. Se ele fosse realmente tudo que foi falado dele durante a semana, aquele gol não sairia. Ele teria batido a falta, feito o gol, não, era ele que ia ter batido. Então, tipo assim, um cara que muita gente chamou de, né, o Homelander português, cara, não deixaria outro bater a falta daquele jeito, sabe? Então, acho que não só pelo recorde, tá, de ter marcado em 6 Copas diferentes, não só pelos gols marcados que foram bonitos, acho que foi uma resposta, tá ligado? A tudo que ele ouviu. E o Cristiano Ronaldo sempre passou por isso, sabe? Sempre que o Cristiano Ronaldo bateu um recorde, ele foi questionado. Sempre que ele ganhou um título, ele foi questionado. Sempre que ele fez alguma coisa muito foda, ele foi questionado. E aí, cara, foi só mais uma segunda-feira na vida do Cristiano Ronaldo. Ele foi lá e conseguiu calar a boca de todo mundo. Depois de ter feito tudo isso, ainda teve que ouvir 4 perguntas sobre o Messi, sabe? Depois de um jogo que ele foi protagonista, onde Portugal foi muito bem, ele teve que ouvir perguntas sobre o Messi. E aí, uma que ele não quis responder, porque já tava de saco cheio, teve que ouvir crítica da imprensa. Então, tipo, por conta de tudo isso, por conta de não ser só por conta do jogo, não só ser por conta da marca de 6 Copas diferentes tendo marcado, mas por conta de tudo que ele teve que ouvir durante a semana e que botou em xeque a carreira dele, a grandiosidade dele no futebol, sabe? Tipo, de descartar tudo que ele fez pelos clubes e também pela seleção portuguesa, porque se a gente coloca hoje Portugal como postulante a título, é por conta da relevância e da forma como o Cristiano Ronaldo, a forma como o Cristiano Ronaldo ele inspirou outras gerações, perdão, de jogadores. Então, por conta de tudo isso, eu coloco o Cristiano Ronaldo em primeiro e o Messi em segundo, mas sem desmerecer em nada os números do Messi. Acho que tu se cravar como maior artilheiro em Copas é algo relevante demais e tem que ser saudado sim. Jubim, tu sabe o que o Cristiano Ronaldo falaria se ele ouvisse todo esse teu discurso? Sim! Não. Factos e um joinha. Eu sou o melhor. Eu sou Eu o sou melhor. Lucas Costa, e aí? Cara, eu acho que essa questão do questionamento do Cristiano Ronaldo é porque e essa imagem dele parecer egocêntrico, eu acho que meio que ele foi construindo a questão das atitudes dele, é aquela questão da ação e reação. A imprensa tinha uma ação com ele, ele ia lá e respondia, só que para muitos ficava, nossa, ele é o errado e o Messi é o certinho, porque o Messi sempre foi aquele cara meio que blindado pela mídia ele é o coitado. Ele sempre tá todo mundo bem. E nisso criou meio que um lado em que o Cristiano Ronaldo é o ruim, de egocêntrico, não liga para ninguém, e o Messi é o bonzinho. E criou também aquela coisa para gostar de um tem que odiar o outro, né? Como eu falei no primeiro episódio aqui, eu rasguei elogios pro Messi, eu gosto muito do Messi. Para mim, ele é um melhor jogador que o Cristiano Ronaldo, mas eu não posso entrar naquela premissa do para valorizar um tem que desmerecer o outro, assim como o Jobim falou, né? Então, realmente é um marco muito grande, não tem como. Em 6 Copas do Mundo, 41 anos, o cara sempre tá guardando dele, é algo muito, muito forte. Mas eu ainda acho que a questão do maior artilheiro, cara, tu se tornou o maior artilheiro do planeta, do maior competição do planeta do teu esporte, sabe? Se o mundo hoje está voltado a um evento, que é a Copa do Mundo, e nesse evento tem um maior artilheiro que se chama Lionel Messi. Então eu acho que por este feito, o Messi em primeiro, sabe? Mas a questão que o Cristiano Ronaldo ele conseguiu rebater as críticas. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele tava realmente de saco cheio, porque realmente é muito ruim tu ver todo mundo fazendo e tu ter aquele jogo aí, tu ser tipo trucidado e tu saber do teu potencial, saber de tudo que fez, se sentir desvalorizado e ver teus próprios companheiros de time falando que tu é só mais um e tu tem uma carreira desse tamanho. Então acho que foi realmente uma resposta do Cristiano Ronaldo. Acho que talvez possa até ter despertado ele. Acredito que contra a Colômbia ele vai sim poder fazer um bom jogo, né? Porque ele mostrou que e comprovou aquela tese que eu tinha de por mais que esteja velho, não adianta, ele tem um talento, ele tem um dom, ele vai se articular, ele vai chutar, ele tem aquele chute dele ainda, ele tem aquela velocidade de raciocínio. Então acho que assim, Cristiano Ronaldo foi muito importante para a seleção de Portugal. Ele é muito importante para a seleção de Portugal. O Jobim acertou perfeitamente falar que ele é um Michael Jackson em questão de mídia, sabe? Não tem ninguém que não conheça ele. Também, talvez por ser tão visado assim, ele seja tão criticado muitas das vezes. Então, eu acho que assim, ó, pela questão só de ser o maior artilheiro, eu coloco o Messi. Mas em questão de feito, eu colocaria o Cristiano Ronaldo, mas só
por esse critério de maior artilheiro, botaria o Messi em primeiro. Bom, vamos lá. Sobre o que o Jobim falou primeiro, cara, eu concordo. Eu acho que realmente, se tu for parar pra olhar, a gente acabou pesando um pouco a crítica no Cristiano Ronaldo ali na primeira rodada, eu digo como um todo, né? Foi bem decepcionante. Não só o fato de Portugal ter empatado contra a República Democrática do Congo, mas a atuação do Cristiano Ronaldo, ela foi muito abaixo. E assim, sinceramente, tá? A gente vai sentir muita falta disso, cara. A gente vai sentir muita falta. Eu já tô sentindo porque eles já estão num final de carreira. Mas a gente vai sentir muita falta de comparar esses dois extraterrestres, sabe? Porque, cara, são dois fenômenos, são dois jogadoraços. O Cristiano Ronaldo, a gente não tá levando em consideração que ele tem 41 anos. É um jogador de 41 anos disputando uma Copa do Mundo em alto nível. O Messi tem lá seus 39 também e também é um fenômeno. E assim, sobre os dois jogadores, eu gosto mais do Messi, só que eu também gosto muito do Cristiano Ronaldo. O Messi envelheceu melhor do que o Cristiano Ronaldo porque o estilo de jogo do Messi permite ele ser esse cara mais pifador, esse cara mais técnico do que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, porque ele precisa muito do físico, sabe? O Cristiano Ronaldo tem gols que ele faz uma baita de uma bicicleta, tem gols que ele sobe a quase 3 metros de altura. Então, assim, um cara que depende muito do físico, é óbvio que ele não vai ter o mesmo desempenho com 41 anos, e a gente precisa levar em consideração a idade dele. E eu quero fazer um exercício de voltar pro ano de 2016. Porque todo esse debate que a gente tá tendo entre Messi e Cristiano Ronaldo era invertido. Porque o Cristiano Ronaldo tinha acabado de conquistar uma Eurocopa com a seleção de Portugal, que ele, cara, fez uma primeira fase ruim, foi crescendo no mata-mata. Cristiano Ronaldo foi muito decisivo na semifinal contra o País de Gales. Ali na final ele tem a lesão, mas ele com uma liderança absurda consegue incentivar os companheiros, e ali com o gol do Éder, o Portugal ganha o primeiro título europeu de sua história. Cara, o Messi era achincalhado. E muito mais do que o Cristiano Ronaldo está sendo hoje. O Messi era chamado de... Os argentinos gostam de usar esse termo pecho frio. De que ele era um cara que... Se hoje a gente tá falando do comportamento do Cristiano Ronaldo como algo negativo e do Messi como positivo, era o contrário. O Cristiano Ronaldo ser explosivo, ser extrovertido desse jeito dele era tido como algo positivo, e o Messi ser quietão na dele era visto como algo negativo, sabe? O Messi era muito duramente criticado por não ter um título com a Argentina. O Messi se aposenta da seleção, né? Ele se aposenta. A camisa dele era queimada na rua. É. Os argentinos falavam que ele tinha que ter escolhido a Espanha. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, imagina tu, no teu próprio país tu ser odiado. E é uma pressão que diminuiu graças a algumas pessoas, né, que fizeram uma burrada de ter organizado aquela Copa América que a Argentina foi campeã no Maracanã, né? Não quero entrar em determinados meios, mas todo mundo sabe quem fez de tudo pra acontecer aquele torneio que acabou dando aquela desgraça. Tite, Renan Lodge também, que marcou mal o Di Maria no lance. Aí a gente fala bem, a gente fala mal do Neymar. No próximo episódio a gente vai falar muito bem do Neymar, porque ele jogou bem, mas, cara, o Neymar não pode ir pra uma final de Copa América contra a Argentina pensando em, eu sou amiguinho do Messi. Não, final é totalmente diferente, uma final contra a Argentina é totalmente diferente. Mas enfim, ali o Messi se recuperou, ali a Argentina se recuperou, e tem a final da Copa do Mundo contra a França, que o Messi joga pra caramba. Cara, o Messi tá levinho, sabe? Agora o Messi tá leve. O Messi não se importa com mais nada. Ele tá leve. Se a Argentina ganhar, se perder, pra ele não faz diferença nenhuma. Ele sabe que ele vai ser tratado como um deus, ele sabe que ele não tem pressão nenhuma pra essa Copa. E o Messi levinho joga muita bola, sabe? Não vou dizer o que o Dadá Maravilha fazia pra ficar levinho, mas parece que o Messi tá fazendo isso antes do jogo, sabe? De tão leve que ele joga, de tão, sabe, sem peso que joga a seleção argentina. Sobre os jogos, tudo bem, cara, Portugal foi muito bem, a Argentina foi muito bem, eu destaco os 2 gols do Messi porque no primeiro tem um baita corta-luz do Thiago Almada, o Messi chega
pra finalizar ali dentro da área como ele sempre fez. No segundo jogo, cara, o Messi constrói toda a jogada, ele toca pro companheiro, o companheiro faz uma burrada, ele vai lá, pega a bola de volta, vai lá e faz o gol, sabe? Enfim, sobre os jogos, são 2 jogos muito legais. Sobre os feitos, tá? Pra mim, o Messi ser o maior artilheiro da história das Copas é maior, né? Pô, são 18 jogos, 18 gols em 28 jogos, 18 gols em Copa do Mundo. Isso é muito grande, tá? Igualando o Klose, passando o Ronaldo, sabe? Passando o Gerd Müller, passando o Just Fontaine, que teve uma excelente Copa do Mundo, em uma só, em 58 que ele fez 13 gols. Passando o Pelé. Cara, é história viva, sabe? Por mais que agora tenham mais seleções, tenham mais jogos, mas é história viva. E Cristiano Ronaldo também, cara, é muito legal o feito dele, tá? Mas o Cristiano Ronaldo nunca fez gol em mata-mata, né? Todos os gols, todos os 10 gols que o Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo, contando 6 Copas do Mundo, são em fase de grupos. E aí eu acho que isso acaba pesando um pouco, sabe? O Messi, se a gente for parar pra ver para um outro lado, o Messi também pesa pelo fato de em 2010 ele não ter feito gol, mas era naquela zona do time montado pelo Maradona. Ele conseguiu dar Enfim, uma assistência naquela zona, né? mas enfim, cara, comparando os dois feitos gigantescos da história do futebol, tá? 2 fenômenos, eu vou sentir muita saudade, inclusive se os dois quiserem encerrar a carreira no Internacional, tô de portas abertas, pode fazer ali um ataque Messi e Cristiano Ronaldo, mas enfim, pra mim, o Messi é em primeiro e o Cristiano Ronaldo em segundo. Por enquanto, porque se, por exemplo, futuramente, sei lá, Portugal ganha e o Cristiano Ronaldo joga um absurdo, e a gente vai fazer um ouvinte no final da Copa e a gente pode colocar o Cristiano Ronaldo na frente do Messi. Mas é isso, né, pessoal? É isso, acho que é uma lista bem justa, acho que não tem nenhum absurdo. Acho que todos aí mereceram estar onde estão, principalmente o 13º lugar ali, o 13. E é isso. ¿Tienes algo para hablar, Lucas Costa? Sí, gracias Valencia por 2023. Soy muy contento con usted. No es bienvenido em Grêmio, mas graças. Bom, acho que a gente acertou aí na lista, né? Esse debate final ficou muito, muito bom, porque a gente fala de 2 grandes craques do futebol que estão marcados para sempre na história. Um tem, falta o quê? 20 gols, 60 gols para chegar a 1000 gols, 20 gols para chegar a 1000 gols. O outro tá com 918 por aí. Então a gente vê 2 fenômenos craques, um 41, outro 39, que dividiram o palco mundial por 15 anos, assim, de hegemonia. Então, como tu disse, a gente vai sentir muita falta. Aquele papo de, ao invés de comparar, desfrute, eu acho que realmente está na hora de a gente desfrutar e ver o que eles têm a propor ainda nessa Copa do Mundo. O mundo viraria de cabeça para baixo se eles viessem a se enfrentar no mata-mata. Torço para que isso possa acontecer. E aí, Jobim, tuas considerações finais? Cara, segunda rodada foi muito boa, a terceira tá se mostrando umas rodadas muito boas. E eu tô bem. Cara, eu tô com muita esperança de como vai ser esse mata-mata, tá? Eu acho que vai ter jogo muito bom. Vão ter. Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse Brasil e Japão, tá? Muito ansioso, porque tô vendo muita gente desmerecer o Japão. Obviamente o Brasil é favorito, ninguém é louco aqui dizer o contrário. Mas essa seleção japonesa, ela é muito perigosa, tá? Muito perigosa. Organizadinha. Organizadinha. Esse confronto é chato. É chatinho. Dos possíveis, obviamente é o segundo, entre aspas, melhor, né? O melhor seria a Suécia. Mas, assim, é melhor tu enfrentar o Japão que enfrentar a Holanda hoje, né? Por mais que a Holanda tenha seus problemas, acho que é uma seleção ainda mais um pouquinho mais organizada e com melhores qualidades individuais. Mas esse Japão ainda é muito chato, ele é traiçoeiro. Acho que se o Brasil não se cuidar, pode ter problemas. Então, tô bem ansioso, acho que vai ser um jogão. Acho que a gente vai botar à prova aí a Alemanha, né? Porque eu tenho falado que a Alemanha não é favorita, tá em crise. Eu acho que vai sofrer muito contra a Paraguai, apesar de Paraguai ser uma seleção limitada. Ainda acho que passa, mas eu não colocaria 100% de certeza. Mas a gente tem visto que é uma seleção extremamente limitada e mal treinada, a Alemanha. E, cara, vamos ver, né, como é que vai ser Espanha e França no mata-mata. Na minha opinião, as favoritas.
Tô ansioso pra ver se a Inglaterra vai conseguir. Não sei se já se classificou, acho que não, ainda não, né? Acho que ainda Ainda não. não. Ainda Ainda não, não né? jogou. É. Mas acho que vai se classificar. Menos, né, que dê a sua pipocada natural, mas acho que se classifica. Mas acho que também não vai muito longe. É uma seleção que pipoca muito em Copa do Mundo. E a Argentina, né? Todo mundo quer ver Argentina e Portugal no mata-mata. Vamos ver como é que vão sair os dois mitos dessa Copa do Mundo. E que podem se enfrentar só nas quartas, né? No chaveamento. Depende, né? A Argentina acho que. Depende se for em primeiro, se for em segundo ali. Portugal, por enquanto, tá na segunda colocação. É. Mas depende muito de em que posição cada um passar. Seria muito legal ter um enfrentamento entre os dois. Eu queria muito. Bom, gente, é isso. Esses são os 20 momentos que a gente colocou, que a gente elencou. Deixa no chat aí o que tu achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Também deixa o teu like e nos segue em todas as redes sociais, @Arquivo Futebol Clube, tá? Nos vemos. Acredito que domingo eu consiga colocar o vídeo agora que a gente vai ter menos jogo, vai ser mais tranquilo de fazer, pra gente falar tudo o que tá rolando na terceira rodada e derradeira da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois vai ter um vídeo sobre 16 avos, um sobre oitavas, quartas, semifinal, final e depois a gente elenca tudo da Copa do Mundo. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima e tchau.